Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, estudantes do primeiro ano da Escola Heitor Villa-Lobos e outras escolas também, se porventura assistirem essa aula. Eu sou a professora Eliane Urbanski, estou juntamente com os meus colegas André Costa e André Aguinaldo para mais uma aula de projeto de vida, e hoje o tema é: de onde eu venho? Pois é, nós vamos trabalhar hoje as nossas ancestralidades, né? Nós vamos trabalhar aí com genograma, com palavras assim que vêm do cunho familiar. Vamos relembrar sobre os nossos avós, saber um pouquinho mais sobre os nossos bisavós, tataravós. E essa aula é uma aula gostosa e prazerosa. Professor André, cumprimente nós todos aqui e vamos em frente ali para a nossa linda aula. Olá, tchutchuquinhos, olá, professores, né? Que alegria a gente poder gravar mais uma aula para vocês, né? Infelizmente, ainda nessa condição que nós estamos, mas a gente espera poder contribuir com essa aula para o desenvolvimento de vocês e para o conhecimento de vocês, tá bom? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, sou o professor André Aguinaldo, e vamos trabalhar o genograma aqui. Saber de onde vem é importante para saber para onde é que você vai, né? Ou pelo menos ter uma direção de onde é que vamos seguir. Talvez para saber um pouquinho de onde você vem, pode te dar um norte e solucionar algumas situações da nossa vida, né? E isso é importante para cada um de nós saber as nossas raízes, né? Onde é que estão findadas nossas raízes, onde é que nasceram nossas raízes, onde é que frutificou, os pontos positivos e negativos das nossas famílias, né? Saber se está sendo o mesmo caminho, se você quer seguir esse mesmo caminho. Então, são vários questionamentos que o genograma nos traz, né, quando feito com seriedade. E, claro, né, Eliane e André, nós queremos que esses estudantes façam esse genograma com seriedade e trabalham muito bem para, assim, termos um projeto de vida realmente eficaz. A intenção dessa aula, né, é refletir sobre a influência da herança familiar, porque nós temos traços hereditários. Na verdade, todos nós temos traços hereditários. Muitas coisas que a gente faz por repetição, por ter visto algum familiar desde o início da nossa vida fazendo, então a gente repete. Por conta da própria genética mesmo, muitas vezes eu tenho, né, características que são muito parecidas, por exemplo, com a minha avó materna, a mãe do meu pai. Esses tempos atrás, uma pessoa da família colocou a foto da minha avó. O nome dela é Joana Urbanski, que já faleceu em 1988, se não me engano, ela faleceu. E eu sou muito parecida com ela. Eu olhei a foto e pensei, gente, olha como eu vou ser velhinha. Então, a gente tem traços físicos também, não é? E essa aula fala muito sobre isso, sobre a importância da história, da influência familiar, né? Então, vamos lá. A história pessoal deve ser um componente importante do projeto de vida, antes mesmo de vocês pensarem para onde eles querem ir e o que eles querem ser. É importante que todos saibam de onde vêm, o que gostariam de superar ou criar para o futuro. Como eu acabei de dizer, muitas coisas a gente tem, mas que às vezes a gente não gosta agora, né? E a gente também pode lidar com isso, né? A sua casa, seus pais, sua família e sua vida cotidiana, por meio de uma rede de relações sociais e afetivas, integram o primeiro momento de conhecimento que a criança e adolescente têm sobre o mundo. Pois é no processo de relações diversificadas que o estudante interioriza valores e constrói formas próprias de pertencer e estar no mundo, se constituindo enquanto sujeito. Ao conhecermos um adolescente, de certa forma, conhecemos também sua família, que é o seu primeiro espaço de socialização, de formação, que é o grupo social onde adquiriu seu repertório inicial de comportamento, hábitos, costumes e modo de lidar com objetos, com o ambiente físico e com os adultos. É muito fácil qualquer professor dizer isso, né? Esse estudante é assim, assim, assim. Provavelmente a família também tem esses hábitos e costumes. Geralmente, uma criança, um adolescente muito respeitoso, quando a gente vai falar com os pais, a gente percebe que aquele jeito respeitoso de falar e de ser vem dos pais. O André Costa mesmo sempre me chama de senhora, senhora. E aí eu fui falar para ele, me chama de Eliane, André. E ele disse para mim, é meu jeito, professora. Eu fui criada assim. Então, costume, a boa educação dele, em termos de falar com as outras pessoas mais velhas, é difícil dele quebrar esse vínculo e dele simplesmente me chamar de Eliane.
Então, a gente está nesse processo, né, André, de aprendizado. De eu chamar ele de André e ele me chamar de Eliane. O Andrezinho já sempre me chamou de Eliane, mas o André, provavelmente, é muito do que ele vivenciou na infância, né, de como ele chamava as pessoas mais velhas. E isso a gente acaba repetindo de uma maneira instantânea, a gente não pensa muito. Então, até mesmo para tirar um costume familiar, mesmo quando a gente é adulto, é mais difícil, a gente tem que repensar, calcular, e ser até mesmo assim, fazer daquilo um hábito para poder se tornar alguma coisa normal, né? Logo, valorizar as raízes do bom de bom aprenderam, ajuda os adolescentes a desenvolverem a noção de onde eles podem chegar. O intuito dessa aula é exatamente isso, refletir a influência da herança familiar na formação da identidade do próprio futuro. Como vocês imaginam que são os seus pais através do meu modo de ser, André? Opa! Olha aí, André, faltou aí o Botinho colocado no outro slide também, o André Aguinaldo, Eliane Ubanski e André Costa. Faltou, olha, peguei o slide errado, mas enfim, é a mesma coisa. Sim, agora então eu passo a bola para você. Mas eu botei o nome de vocês também. Ué. Enfim. Então, como é que vocês imaginam que sejam os meus pais? Bom, a Eliane falou agora que a questão do André chama ela de senhora, né? E a primeira vez que quando eu conheci a Eliane Urbanski, foi em 2017, e a primeira vez que eu conversei com ela foi já na escola, né? E aí, nós estávamos se reunindo, isso ok, eu peguei uma turma toda, eu falei, a senhora trabalha o quê? E a Eliane falou comigo assim, não me chama de senhora, me chama de você me envelhece assim. Aí eu falei, então tá bom, mas eu já sofri muito com esse negócio de senhor e senhora. Eu trabalhava de garçom, deu aí garçom 2 anos, e sim, eu era obrigado a chamar de senhor e senhora, mas não que isso fosse um peso para mim para eu ficar chamando de senhor e senhora. Mas a gente chamava de senhor e senhora até o menininho, até o bebezinho chamava de senhor e senhora. Eu acho que isso é um exagero, né? Mas eram as regras do trabalho. Mas na minha família, como foram os seus pais? Como você imagina que foram meus pais? Meus pais, qualquer pessoa que fosse mais velho que eu tinha que chamar de senhor e senhora. Não tinha conversa. Se fosse perto do meu pai, então, é senhor e senhora. E não precisava ser parente, tinha que tomar benção, né? Então, assim, a coisa era bem rígida, bem rígida, bem rígida. Mas depois passou um tempo, eu comecei, assim, as pessoas falaram assim, eu não quero chamar de senhor. Bota uma ligação, eu não quero chamar de senhor. Então, eu deixava de chamar. Mas aí eu tinha que lembrar que a mesa 5 não quer que chama de senhor. Mas a mesa 8, 9, 10, 15, 25 faz questão de chamar de senhor. Se acha até mais importante ao dizer senhor e senhora, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo no certo tempo. Como eu imagino meus pais através do meu modo de ser? Eu, assim, pelo meu modo de ser, vocês só vão perceber, assim, que quem conhece meus pais, que eu tenho o lado do meu pai de falar rápido, né? Fora isso, eu acho que pouco, sim, tem a ver com a aparência da minha mãe, o modo de ser, sim, o modo de aparência da minha mãe tem a ver com ela, mas os traços de vida, assim, do que fazer, não, eu acho que não tem muito a ver. Eu, André, acho que não tem muito a ver. Os meus irmãos acham que tem muito a ver com, assim, a minha família acha que eu tenho muito a ver com meus irmãos, o que faleceu, o Lilico, que é o caçula, eles acham que eu e o Lilico somos irmãos gêmeos, né? E pior que agora, esses tempos que eu fui lá, eu vi que ele tá bem parecido comigo mesmo, né? Ou eu com ele, não sei. E aí, a minha irmã teve um nenenzinho que também parece demais. Mas a gente vê que os traços seguem. Não tem como fugir dos traços, né? E com certeza, muitas coisas a gente quer fazer diferente. Mas fazer diferente, às vezes, é um problema danado, porque você aprendeu daquele jeito, o jeito que você faz, e fazer diferente, às vezes, te custa muito, né? E eu vou voltar aqui. Ô, André, como é que as pessoas veem você através de seus pais? Então, André, a minha história é um pouco, assim, meio que diferente, porque meus pais são separados, né? E eu convivi pouco, assim, com meu pai. Então, eu vejo, assim, dele o que eu não tenho, né? Assim, que eu não quero ter, na verdade, né? E, assim, eu vejo que, às vezes, até minha mãe fala, olha, você fala igual ao meu pai. Eu não quero essa comparação, né? Eu não quero ter, assim... Só que questão genética, né, de herança, né, genética, parece que os
avós do meu pai, uma avó era italiana, né, tinha vindo da Itália, e aí eu acabei herdando também um pouco, né, disso aí. E a família do meu pai, eles são morenos, mas a minha avó era uma morena do olho verde. E aí veio, né, trazendo essa questão genética. E eu convivi muito com os meus avós maternos. Tanto assim que eu herdei muito dessa conduta, da forma de falar com eles, né, que são mineiros, né, que eram mineiros bem, aqueles matutos, né, bem tradicionais, e a gente cresceu ali naquele convívio, e isso agregou muito para mim, né, na questão de cultura, questão, né, além de questão de comida, essas coisas, mas assim, de querer obrigação, coisa que mineiro tem demais da conta, né, e assim, olha, que eu tenho que gostar muito de fulano, porque eu devo uma obrigação muito grande para ele. Então, isso eu acabei herdando deles, né? Então, eu acredito que eu herdei mais dos meus avós do que da minha própria mãe. Lógico, né? Minha mãe que tem o olho verde também, né? E aí eu herdei isso também dela. Mas aí o interessante que a gente falando nessa questão, né, de herança, e o que a gente acaba transmitindo, né? Então, o falar senhor e senhora, eu aprendi desde cedo, a benção também tinha que pedir, e a gente tinha esse costume, tem até hoje, tanto que, assim, eu tento repassar aos meus filhos. E ele, né, aqui eu tô com um aqui, que ele me chama de senhor com muita frequência. E eu ensinei para que ele me chamasse. Só que eu falo uma coisa para vocês, o primeiro dia que eu entrei numa sala de aula, né, ou que eu fui em um lugar que me chamaram de senhor, eu estranhei. Embora eu chame, é muito comum, né, a gente chamar. Mas quando me chamaram de senhor, eu estranhei. Aí a ficha caiu, né? Eu falei, poxa vida, né? Mas em qual sentido que é esse senhor? É o de respeito ou o de idade, né? E aí eu tive esse baque, para mim foi chocante. E eu tive aula com os meninos, né? Hoje já alguns ainda estão no segundo ano. Foi um dos primeiros que eu entrei, assim, no estado e na faculdade também. Mas eu estranhei muito. Quando falaram comigo, que eu não estava preparado, né? O meu psicológico não estava preparado para eu ser o senhor. Só que é comum. E quando eu entregava a correspondência, quantas vezes também eu chamava, que eu nitidamente muito mais velhos que eu, mais novos, desculpa, e eu tinha que chamar de senhor. Né? E era assim. E alguns falavam, não precisa, né? Mas é porque a gente acaba herdando, né? A gente tem esse costume e a gente vai transmitindo. Tanto que esse menino aqui, ele já fala. E eu me sinto, olha só, que interessante, eu me sinto, de certa forma, realizado quando ele me chama de senhor. Né? Que curioso, né? Bacana. Porque eu tô conseguindo transmitir para ele aqui um pouquinho daquilo que eu aprendi. E assim, e quando ele fala assim, o coração chega a aquece, né? A gente fica feliz. Embora é uma coisa tão simples, né? Mas é o sinal da continuidade. Vou atropelar a Eliane agora aqui. Fique à vontade. A Cibele, eu exijo que ela me chame de senhor. Eu digo senhor. Senhor, ela fala, pai, o senhor, pai. Ela atropela as coisas, né? Mas eu exijo que ela me chame de senhor. E como assim, eu sou um pai separado, né? Quando ela chega aqui, de volta, ela quase chama a gente de cara. E aí, cara? E isso aqui? Ela chega aqui, ela é muito educadinha. Mas tem vezes que chegou aqui, ela dá uma resposta a gente, sabe? Uma coisa que eu acho que aqui é normal na casa dela, eles falavam umas coisas assim que aqui não fala. Chega aqui, ela fala uma coisa que não tem nada a ver com a gente, sabe? Uma coisa que não é educada, é grosseiro, mas lá na casa da mãe dela é normal, entendeu? Então, sim, vai dar um nó na cabeça da menina, né? Mas que é assim que funciona. Bom, vou continuar aqui. Vocês sabem que algumas histórias e expectativas da família que antecederam antecederam ao nascimento. A minha família sempre foi trabalhadora na roça, sempre mexeu com roça, sempre, até hoje mexe com roça, e nunca foi lavoura deles, sempre foi lavoura de alguém, tinha um patrão, mas nunca eram eles patrão, né? Nunca foram patrões, sempre foram subordinados, né? De vocês ou de outra pessoa, né? A gente, já falei agora aqui, delegação de trabalho, sempre foi de outras pessoas. Eu não tenho, assim, a família assim, de origem importante, como o André Costa Neves, a Eliane Urbanski, o meu sobrenome é Santana do Nascimento. Né? Então, eu descobri, assim,
um certo tempo, não sei se é uma verdade, mas eu acredito que seja, né? Porque no tempo, a minha falecida bisavó, por parte de mãe materna, falou assim que ela não foi escrava, mas ela viu os pais dela escravos, né? Então, eles davam o sobrenome às pessoas, aos escravos, relacionado a um santo, relacionado ao dia de alguma coisa, relacionado a alguma coisa que o patrão tinha, que o patrão dono dos escravos. Alguma coisa que fosse importante ali, colocava-se esses nomes assim. Por exemplo, Oliveira, que nós de plantações, né? Oliveira, Santos, Santana, meu nome é Santana, então é Santana, é referência a Santa Ana e do nascimento. Então não era um nome que assim, um nome de peso, não, é porque eles como patrões, eles davam o nome ao escravo para ele registrar de alguma forma lá, né? E aí esse nome iam pegando, ia se registrando e ia se criando. Então, eu não sei se essa verdade é muito forte, mas parece que foi bem convincente para mim. Talvez a Eliane, que é de história aí, deve saber se isso é verdade ou não. E o seu modo de ser, ao entender as coisas, tem influência da família no seu modo de ser? Olha, com certeza tem. Quando eu fui cursar a faculdade, o meu pai falou comigo assim, André, se você for cursar a faculdade, você vai, que eu não tenho condições de pagar isso para você, não. Eu falei, tudo bem, pai, eu vou pagar. Já o meu tio falou comigo assim, André, não precisa de cursar a faculdade. Nossa família inteira sempre viveu assim, trabalhando, assim, não sei o quê, e viveu bem, assim. Isso não significava que eu tinha que viver isso também. Mas ele falou, deixa essa bobagem para lá, pai, gasta o dinheiro com outra coisa, vai comprar uma moto para você, isso aqui é papai. Eu ouvi aquele negócio assim, fiquei com o coração meio triste, sim. Falei, tá bom, tio. E fui trabalhar. 2 semanas depois, na outra semana depois, ele falou, você está indo para onde? Eu falei, tô indo para faculdade. Ele, você não ia na faculdade? Eu falei, mas tô indo, tchau, benção. Fui embora correndo, sumi. Hoje sou formado professor, graduação, pós-graduação, concursado, né? Passei em 7 concursos públicos, tenho família, tenho um monte de coisas, não coisas valorosas, não coisas de materiais, mas coisas que me fazem e somam na minha vida como valores, porque eu também soube ver o que minha família tem de ruim e eu não quis para mim, né? Então, isso faz de mim um ser diferente, apesar de parecer ser daquela linhagem que tem a mesma modo de pensar, ficar no mesmo lugar a vida inteira, morar no mesmo, comer as mesmas coisas, trabalhar para o mesmo patrão a vida inteira. Então, são coisas diferentes. Já os meus patrões, eles são o público, né? Que quem paga eu não é o governador, é eu mesmo que me pago junto com quem estuda e trabalha comigo. André? Eu vou ler o texto. Eu posso ler o texto, André? Pode. Esse texto é muito bonito. Inclusive, ontem, eu não sei por que motivo, eu me lembrei dele. Esse texto é de Clarice Lispector. Ela conta um pouquinho da história dela, das emoções dela e também a questão familiar através desse texto, né? Então, começa assim. Um amigo meu, médico, assegurou-me que desde o berço a criança sente o ambiente, a criança quer. Nela, o ser humano, no berço mesmo, já começou. Tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi de pertencer. Por motivos que aqui não importam, eu, de algum modo, deveria estar sentindo que não pertencia a nada, nem a ninguém. Eu nasci de graça. Se no berço experimentei essa fome humana, ela continua a me acompanhar pela vida fora, como se fosse um destino, a ponto de meu coração se contrair de inveja e desejo quando vejo uma freira. Ela pertence a Deus. Exatamente porque é tão forte em mim a fome de me dar algo ou a alguém, é que me tornei bastante arisca. Tenho medo de me revelar quando preciso e de como sou pobre. Sim, sou muito pobre. Só tenho um corpo e uma alma, e preciso de mais do que isso. Com o tempo, sobretudo nos últimos anos, perdi o jeito de ser gente. Não sei mais como se é. E é uma espécie tão nova de solidão, de não pertencer, começou a me invadir como eras num muro. E se meu desejo mais antigo é de pertencer, por que então não fiz parte de clubes ou de associações? Porque não é isso que eu chamo de pertencer. O que eu queria e não posso
é, por exemplo, que tudo que eu viesse de tudo que me viesse de bom de dentro de mim, eu pudesse dar aquilo que eu pertenço. Mesmo minhas alegrias, como são solitárias às vezes. E uma alegria solitária pode se tornar patética. É como ficar com um presente todo embrulhado em papel enfeitado de presente nas mãos e não ter a quem dizer: tome, é seu, abra-o. Não querendo ver-me em uma situação patética e por uma espécie de contenção, evitando o tom da tragédia, raramente embrulho com papel de presente os meus sentimentos. Pertencer não vem apenas de ser fraca e precisar unir-se a algo ou a alguém mais forte. Muitas vezes, a vontade intensa de pertencer vem em mim, de minha própria força. Eu quero pertencer para que minha força não seja inútil e fortifique uma pessoa ou uma coisa. Quase consigo me visualizar no berço, quase consigo reproduzir em mim a vaga e, no entanto, permanente sensação de precisar pertencer. Por motivos que nem minha mãe, nem meu pai podiam controlar, eu nasci e fiquei apenas nascida. No entanto, fui preparada para ser dada à luz de um modo tão bonito. Minha mãe já estava doente. Por uma superstição bastante espalhada, acreditava-se que ter um filho curava uma mulher de uma doença. Então, fui deliberadamente criada, com amor e esperança. Só que não curei a minha mãe. E sinto até hoje essa carga de culpa. Fizeram-me para uma missão determinada e eu falhei. Como se contassem comigo nas trincheiras de uma guerra e eu tivesse deserdado. Sei que meus pais perdoaram-me por ter nascido em vão e tê-los traído na grande esperança. Mas eu não perdoo. Eu queria que simplesmente se tivesse feito o milagre, eu nascer e curar a minha mãe. Então, sim, eu teria pertencido ao meu pai e à minha mãe. E nem podia confiar a alguém essa espécie de solidão de não pertencer, porque, como desertor, eu tinha o segredo da fuga, que por vergonha não podia ser conhecido. A vida fez-me, de vez em quando, pertencer, como se fosse dar-me a medida do que eu perco não pertencendo. E então eu soube, pertencer é viver. Experimentei-o como a sede de quem está no deserto e bebe o sôfrego e último gole de água de um cantil. E depois a sede volta, e é no deserto mesmo que eu caminho. E depois a sede volta, e é no deserto mesmo, tá? Aí acaba o texto, né, de Clarice Lispector. Aí tem as questões aqui. Por que Clarice Lispector se sentia desertada da vida? Na verdade, ela soube da história dela através da mãe e do pai, que a mãe tinha engravidado para se curar de uma doença, e isso era muito comum mesmo, na idade, assim, de eu ser bem pequenininha, ainda tinha essas superstições, de que se uma mulher ficasse grávida, ela estando com uma doença muito convalescente, ela se curaria na gravidez. Então, eu acredito que, assim como Clarice Lispector, muitas crianças tiveram essa impressão, né, esse sentimento de não pertencer. E mais do que isso, eu e o André Costa, e acho que não o André Aguinaldo, mas a gente que foi criado por pais separados, a gente sempre tem um sentimento, assim, de culpa em relação à separação dos pais. E isso é muito comum das crianças que não foram criadas com o papai e a mamãe junto. A gente, em algum momento da vida, a gente se sente culpados da separação, né? Então, muitos adolescentes vão pensar nisso imediatamente. E eu tinha esse sentimento, porque minha mãe e meu pai, eles viveram juntos alguns períodos de tempo e era bem trágico quando eles tentavam. Mas eles nunca ficavam muitos meses. Eles tentavam e não dava certo, separavam. E era trágico o final, e daí depois eles... Acho que por conta de ser uma tragédia muito grande de assimilar, eles tentavam em outras épocas. Isso causou uma grande dor em todos nós, irmãos, em mim e nos meus irmãos. E aí, eu tinha isso como uma grande mágoa, e eu repeti essa grande mágoa, porque eu também me separei. E eu não sei a minha filha, menos, mas o meu filho, eu sei que ele ficou com essa carga ruim, porque hoje em dia, sempre que ele fala comigo, ele fala assim, que nunca vai deixar o filho dele sofrer
que eles sofreram da separação, mas infelizmente não é da gente isso, né? É uma situação humana passível de todos nós passarmos de um relacionamento chegar ao fim, infelizmente, porque ninguém nasce para ficar casado a vida. Aliás, ninguém casa para se separar, né? E ninguém nasce em vão, todos nascem do amor. Pode ter sido um amor de momento, um amor instantâneo, um amor duradouro, um amor por anos, mas todos nós somos feitos do amor. E a gente demora para entender isso, e acho que a Clarice Lispector, ela sentiu esse sentimento ruim, triste, mas ela está sabendo, pelo texto a gente entende que em alguns momentos ela sofre, em outros ela entende, né? Nasceu e ficou simplesmente nascida. Por que será, né, que ela recebeu essa marca aí de não pertencer? Isso aí é uma pergunta que vai para todos os estudantes do Classroom, todos os estudantes que ouvirem essa aula. Mas o que você tem a dizer sobre isso, Andrezinho? Então, eu queria falar assim, todo mundo nasceu fruto de um amor. Aí eu vou voltar assim, lá na primeira que você falou aí, Eliane, vou te apertar, vou te fazer uma pergunta bem difícil, mas você não precisa responder, não, porque eu já vou dar a resposta, que eu acho. E a criança que nasceu de um estupro? E na hora que eu estava falando, eu pensei nisso, né? Então, eu pensei nessa concepção, realmente, porque ela acontece mesmo. Então, mas eu acho que, mas se do estupro ela teve a concepção da gravidez, mas se a gravidez continua, eu acho que a partir desse momento tem o amor da mãe, né? Então já é o amor. Concordei com você. É porque se a mãe desejou permanecer com a gravidez, continuar a gestação, ali está o amor. Ali não tenha dúvida disso. Ela vai ter o amor do pai, né? Que com certeza foi uma crueldade com a mãe, a forma que foi feita, mas o amor da mãe permaneceu para quê? Por essa criança pudesse gerar. E depois que essa criança nascer, cara, tem mães que sofrem, como é que falar? Depressão, rejeição para a criança, né? Algumas têm, mas ninguém, são raras mães que dão a criança para outra pessoa. São raras, né? A mãe cobra a criança de amor ali, é fruto dela. Hein? Por mais que veio de forma que não foi agradável a ninguém, nem de ouvir. Né? Eu acho que até mesmo se a gente puder imaginar um amor diferente, tem muitas formas de amor, e eu acho que talvez doar uma criança seja um gesto de amor de uma pessoa que não se sinta capaz de cuidar, de criar, né? Então, a gente não pode julgar, porque a gente não sabe muito sobre o amor, a gente sabe sentir o amor, mas falar exatamente todas as formas de amor é muito complicado, né? Vou além. O ser humano, ele é tão complicado, nossa cabeça, né, é tão complicada, que eu acho que nenhum especialista jamais vai entender muitas coisas, e uma das coisas que a gente não entende, por exemplo, uma mãe, né, que teve o bebezinho por 9 meses, ela chegar ao ponto de doar o bebê, isso é uma conversa muito séria, mas assim, é insignificante agora, nesse momento, mas mesmo pequenino, eu gostaria de falar, muitas vezes, a pessoa por uma doença que não foi diagnosticada, uma doença mental, psicológica, um sofrimento muito, muito grande, ou até mesmo por essa pessoa se sentir tão pequena diante de uma grande criação, que é uma criaturinha, né, um ser humano pequenino. Nós temos uma infância muito prolongada, a gente precisa de cuidados, todos nós, seres humanos, precisa de cuidado por um longo tempo. Outros animaizinhos que não são seres humanos, como, por exemplo, qualquer outra espécie, já nasce em pezinha e sai caminhando e precisa poucos meses da mamãe e, às vezes, do papai junto com a mamãe, em algumas espécies de animais, né? Mas nós, seres humanos, não, a gente precisa um longo tempo. Então, se a pessoa não se sente preparada para cuidar, então a gente só pode entender e não julgar, mas deve ser muito dolorido uma pessoa optar em não criar um filho, né, por vários motivos. A minha mãe, quando eu nasci, ela deu para uma tia minha, porque eles ficaram poucos meses juntos, aí, na hora que eu nasci, imediatamente eu fui dada para uma tia.
Uma tia que eu tenho um grande amor por ela, mas ela não conseguiu ficar comigo de novo, e eu voltei para minha mãe de novo. Aí fiquei alguns meses, né, desse período de infância mesmo, de primeira infância, com a minha mãe e meu pai tentando ficar junto, depois ela foi embora e eu fiquei com o meu pai sozinho. E meu pai tentou me dar para algumas tias ao longo da vida, mas elas me devolviam. Então eu entendo todos eles. Foi um ciclo de amor e de tentativa e erro para cuidar de mim, e é assim, a gente fica com algumas mágoas, mas ao longo da vida, conforme a gente vai ficando mais maduro, a gente vai entendendo que existem formas de amor dolorida, mas que são profundas, são amor verdadeiros. Só são mal entendidos, mal interpretados, né? É verdade. Eu também passei por situação assim, professora Eliane e André, porque, né, meus pais se separaram, eu era muito pequeno, e eu já morei com tia, né, inclusive uma que é, né, sua conhecida, a Marleide, eu morei um bom tempo com ela, e assim, por momentos, né, na vida, porque a princípio, assim, aí a gente fala que a gente às vezes tenta buscar uma resposta, né, e o porquê, e eu vejo, assim, que naquele momento a minha mãe, ela não tinha condições de cuidar de mim, né, e eu fui morar com a minha tia, né, com a Marleide, e a minha irmã foi morar com meus avós. Depois de um tempo eu morei com os meus avós também, mas por causa, né, das condições que a minha mãe vivia, porque, né, sozinha, com 2 filhos, né, e eu, assim, da minha mãe eu não tenho mágoa nenhuma, só que eu não posso dizer o mesmo do meu pai, do sentimento que eu tenho, assim, não sei se é mágoa, mas o que eu tenho em mim hoje é o sentimento, como a gente está falando, de transmitir, de vivenciar, é de não fazer o mesmo que ele fez com meus filhos, né, e esse é um propósito que eu tenho na minha vida, e aí a gente, acaba com o tempo, a gente tem muito a aprender, né, com essas coisas que acontecem, e são coisas que vêm, né, vem acontecendo, e a gente tem que tentar ser melhor do que aquilo que a gente já viu, né, e é possível, né, como a professora mesmo disse, são formas, né, de amor diferente, e às vezes naquele momento a gente não entende, né, não tem porquê, e eu vejo assim, até ainda ontem eu estava conversando com o filho dessa minha tia, que eu tenho ele como um irmão para mim, e o quanto que ela foi importante na minha vida, e o quanto que ela cuidou de mim, e que ela me faz sentir amado, né? Ela me ama como verdadeiramente um filho, e o filho dela herdou também esse carinho por mim, eu achei muito, muito legal, e eu não sabia, e a gente, nessa pandemia, a gente fica tão, às vezes, né, na correria, a gente tão, né, isolado, e eu mandei uma mensagem para ele, e ele falou, olha, Dé, é muito bom a gente saber. Eu mandei que eu estava sentindo falta e tal, e é muito bom a gente saber. E a gente tem que ter esse senso que, às vezes, essas coisas ruins, elas vão acontecer, mas com certeza com algum propósito. De repente, na hora, hoje a gente talvez ainda não entenda, mas naquele momento foi uma forma de amor, né? E aí é importante a gente ter isso sempre em mente, né? Agora, para os estudantes, eles vão responder isso aí, para depois, até mesmo através dessas respostas, eles conseguem produzir ali, desenhar o genograma e falar um pouquinho, né? Assim como Clarice Lispector, que história você tem sobre a sua origem? De onde vem seu nome? Porque, como foi a gestação? Pergunte para os seus pais, pergunte para as pessoas em que você convive, né? Como você era na sua infância, se você parece mais com a sua vovó, com o seu vovô, paterno ou materno, quais são os nomes deles, inteiro, né? Sobre a origem do nome também, como o André bem falou. Então, tenho uma curiosidade de saber um pouquinho mais sobre a sua história do passado, da sua família, né? O que você sabe sobre acerca das expectativas do seu pai em relação a você, antes mesmo do seu nascimento, né? Meu pai, ele queria que eu me chamasse Pelágia Urbanski. E aí, graças a Deus, antes, já a gestação toda da minha mãe, ele falava que ia ser Pelágia. E depois, quando ele foi me registrar lá, ainda bem que a pessoa que estava lá no registro no dia, de uma cidadezinha que nem existe mais, chamava Saltinho do Oeste, hoje em dia é Umuarama, né? Não conseguiu colocar esse nome. Então, por isso que eu me chamei Eliane, mas meu nome mesmo ia ser Pelágia. E, às vezes, brincando, meu pai falava, minha querida Pelágia.
Então, é assim que ele gostava de me chamar, porque esse é o nome que ele queria para mim. E você, o que você sabe sobre o seu nascimento? Sobre... Meu pai, dia que eu nasci, ele estava bêbado, porque minha tia, a mais nova, a irmã dele, estava casando. Naquele momento que eu nasci, ele estava casando, então eles já estavam numa festa, eles estavam bebendo. E aí minha mãe passou mal, foi para o hospital, e aí meu pai foi lá e queria... Eu chorei, né? Nasci chorando, como toda criança deve vir ao mundo, né? E aí ele queria me dar arroz e feijão, tiveram que segurar ele, aplicar uma injeção nele para acalmar, porque ele queria quebrar o hospital, porque queria me dar a comida, arroz e feijão. Então é um pouquinho das histórias que eu ouvia dele quando ele falava de mim, porque meu pai, ele tinha um grande amor por mim, ele dizia assim, eu queria ser seu filho, eu queria ser seu filho. E aí, no final da vida dele, ele realmente foi um pouquinho meu filho mesmo. Eu pude cuidar dele como uma mãe. Isso foi bem legal na minha vida. E a gente quer saber de vocês aí, os primeiros anos. O que você sabe sobre a sua vida? E se puder desenhar ali o genograma, tem uma imagenzinha de algum genograma para a gente explicar, Andrezinho? Tem no começo da... Ali. Bem, professor, até o André achar, isso é muito importante. Eu consegui algumas informações assim a respeito da minha família materna. Meu avô sempre brincava, porque eu herdei o sobrenome Neves dele, né? E ele falava que a gente era parente do Tancredo Neves. Porque a gente veio lá de Minas, olha que interessante, né? Pode ser, é possível, né? É possível. Só que aí eles desenharam, uma hora, né? Até se a gente conseguir, de repente, na aula, eu tenho como se fosse a árvore genealógica, assim, de muito tempo. Porque eram vários irmãos, e aí a gente conseguiu fazer um tipo de um blog que tem. E a gente foi contribuindo, né? Os filhos, né? E não só dos meus avós, mas de avós dos meus avós, dos avós. É bem legal, é bem interessante. E isso ensina muito pra gente algumas coisas, né? Alguns costumes que a gente tem. E já o meu nome, assim, curiosamente, eu sou André Luiz, mas André era a opção da minha mãe, e eu nasci no dia 12 de maio, no Dia das Mães, de 85. E no dia, acho que no mesmo dia, foi no dia 13, um tio meu, irmão do meu pai, ele faleceu. E o nome dele era Luiz Roberto da Costa. Tinha até uma escolinha, aqui ele era professor. Olha que interessante, ele era professor aqui no município. Interessante. E aí, em homenagem, né, a ele, aí meu nome ficou André Luiz. Porque alguns perguntam, porque tem relação com o espiritismo, seus pais eram espíritas? Eu falei, não, é porque, né, André era opção, mas aí, né, aconteceu esse incidente com meu tio. Aí teve essa... É interessante a gente saber, aí a gente sabe por quê, né, professora? É muito legal para a gente se identificar, para a gente se conhecer. E esse aí é legal, o genograma, por conta disso, porque a árvore genealógica, ela mais que assim, ela é destinada mesmo assim a sobrenome, a saber de onde você veio, né, tudinho. Agora, já no genograma, vocês podem, os estudantes podem colocar assim, o nome dos avós e também personalidade, personificar essa pessoa, né? Se você ali, aí, quais eram os defeitos e as qualidades dos seus avós, que alguém te fala, a aparência física, psicológica, neurológica, se tinha alguma doença pré-existente que você pode ter ou herdou já. Então, o genograma, ele é mais ampliado do que a árvore genealógica. No genograma, você pode colocar ali tudo o que você sabe sobre seus avós, seus tataravós, bisavós, tataravós, ou só do que você sabe dos avós para frente, mas colocando ali personalidades, porque às vezes a gente tem algumas coisas muito parecida com algum tio, que, por exemplo, você, o seu segundo nome é em homenagem a um tio seu que tinha falecido. Essa é uma história que caberia aí no seu genograma, não é verdade? Então, da onde veio o seu nome, por quê, sobrenome, o físico seu parece mais com seus tios, seus avós, seus pais, mais para o lado da sua mãe, né? Tudo isso você pode ali construir no genograma, não é verdade? E aí, Andrezinho, pode continuar? Eu vou sair só um pouquinho, já venho. Para refletir sobre a interferência dos pais na vida pessoal, questionar como a origem familiar influencia quem somos, perceber que o presente proporciona condições diárias para a superação das dificuldades e ajudar a desenhar o futuro. Saber, como eu disse agora há pouco, saber de onde vai, é importante saber para onde, de onde vem, vai direcionar você para onde você quer ir, para onde vai. Né? Tem uma frase legalzinha daquele bichinho que me descreveu o desenho agora, desenho não, é um filme, né, do Pequeno Príncipe,
que fala, que tem uma historinha mais ou menos sobre isso, mas agora não lembro qual é a fala, né? Sobre a origem familiar, esse poema de Drummond de Andrade retrata a sua incomensurável saudade de sua terra natal. E aqui diz assim, bom, quebrei o negócio aqui. Ô, André. Oi. Lembra da caneca que o Theo me deu? Lembro. Acabei de quebrar ela. Eita, descansa em paz. E olha que o Theo é mineiro, hein? Né? Então, vamos. Confidência do Itabirano. Há alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso de ferro. 90% de ferro das calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce, herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Estes São Benedito, do velho santeiro Alfredo Duval, esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil, este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa, tive ouro, tive gado, tive fazendas, hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Você concorda que a riqueza das experiências que o ajudarão a superar positivamente as dificuldades e as diversidades que surgirem? Então, será que tudo que você passou na sua vida, tudo que o André viveu, tudo que a Eliane viveu, tudo que eu vivi, tudo que você viveu, vai ajudar a viver problemas maiores, os problemas que virão na sua vida? Porque os problemas que você já passou, já superou. Claro, os problemas que você resolveu. Porque fugir do problema não resolve o problema, né? Você acredita que essas vivências o ajudarão a desenhar o futuro? Por quê? Com certeza, vai ter alguns resquícios de passado no seu futuro. Isso é você nem que seja lembranças. Olha, não tem resquício do passado na minha vida, mas você lembra de algo que viveu. E esse lembrar de algo que viveu marca você com certeza por onde quer que você vai. Então, isso aí você vai responder para nós lá no Classroom e depois nós iremos fazer as nossas leituras e considerações. Por último, termino o encontro dizendo que é importante entender o passado. Não viver o passado, tá, gente? Viver o passado é uma coisa, entender o passado é outra. Viver o passado, tem uma doença agora aqui que chama depressão, né? E não quer que você viva o passado, mas quer que você entenda o passado. Às vezes, não sei se o André concorda comigo, mas entender o passado pode te dar liberdade, libertação de se seguir em frente, para conseguir se projetar melhor no futuro. O passado, o presente e o futuro se relacionam de forma intrínseca, ou seja, não se separa, gente. Todo mundo, eu sou o que sou hoje porque passei por muitas coisas. É uma coisa que não tem como separar. Uma vez que, através da memória, podemos acender o passado e estruturá-lo de acordo com a ideia de que temos no presente e, com isso, mudar o nosso futuro. Quem nasce grande é monstro. Nós nascemos pequenos, então nós temos passado. Nós temos passado e nós teremos um futuro também, tá bom? Sua herança familiar reflete, ou seja, é consequência do projeto de vida que seus pais sonharam para você. Bom, o que os meus pais sonharam para mim não é nada do que eu sou hoje, né? Meus pais queriam que eu falei nem que eu casasse, que você fala assim, pai, eu vou casar e vai dar uma costa, você me dá uma surra, não sei, te bater, né? Mas ele queria que eu pegasse uma lavoura, queria que eu fizesse empreitada para roçar pasto, queria que eu arrumasse um emprego, mas casar, estudar, não. O estudar foi por minha conta. Meu pai formou, assim, meu pai forçou para estudar, mas meu pai nunca sonhou que eu tivesse uma faculdade. Ele via, assim, que era uma coisa que eu não ia conseguir, porque ele não tinha condições de me dar. Então, o que eu fiz, boa parte do que eu sou hoje, não é os meus pais sonharam, foi eu que enfiei a cara e fui fazer. Eu tenho certeza que o André também, muitas coisas, com certeza, não caiu do céu. O André correu atrás também, a Eliane correu atrás também. A Eliane tem história que a Eliane era feirante, a Eliane tem uma infância difícil também, ou seja, são coisas que
que você precisa superar. E ficar sofrendo não resolve nada. E aqui temos o fim da historinha. Bom, nós estamos ainda, né, em quarentena, né, em tempo de pandemia, e aqui tem uma questão, uma campainha voluntária aqui, fica em casa, mas fica em casa você que vai sair de casa para passear. Você que tem que trabalhar, isso ou que mais, você vai trabalhar com seus cuidados, né, André? Tomando atenção, tudo mais, mas aquele que vai sair à toa aí, adolescente sair à toa, fica em casa, filho. Afetividade, mas deixa os seus pais que eles precisam para arrumar alguma coisa de verdade, aquele que precisa trabalhar e fazer esses serviços. Você que não precisa fazer essas coisas, né? Por enquanto, dê graças a Deus e permanece na sua casinha aí. Eu vou pedir para você agradecer você pela apresentação, pela aula, né? Vocês depois vão lá, refaçam as atividades bonitas para nós, é certo? Que nós iremos lá ver a atividade de vocês e claro, vamos também torcer que a sua vida tenha um futuro melhor, ou tenha algo melhor do que você passou com seus pais, ou que seus pais relataram que fizeram alguma coisa, né? Até eu tive uma vida ruim, tive uma infância ruim, mas eu torço para que vocês tenham um dia melhor, um futuro melhor, que tenha algo melhor que seu pai passou, não sofra tanto, mas na sua vida, certamente, sofrimento você terá. Isso não vai ser possível passar em branco. Tchau, garotinhos e garotinhas do primeiro ano. Deus abençoe cada um de vocês. A gente passa por problemas mesmo, mas todos eles, a gente tem capacidade. O ser humano é muito capaz de sobreviver a todas as intempéries ruins. E o importante é a gente nutrir as coisas boas da gente, né? Tentar ser feliz nos instantes, na vida, no dia, na hora, e fazer os outros felizes também. Tchau, até a próxima. Tchau, tchutchuquinhos. Aí, essa foi a nossa aula de hoje. A gente espera ter contribuído aí com vocês e que a gente entenda, né, que é muito importante a gente nos conhecer, né, para a gente poder traçar melhores ações, né, na nossa vida e que esse possa ser sempre o nosso pensamento, tá bom? Grande abraço e até mais.